Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para trás, para tentar entender uma cidade antiga que a Bíblia menciona, Minit, ou Minit. Às vezes aparece assim. Confesso que fiquei bem curioso quando vi esse nome pipocando, sabe? Em contextos bem diferentes. É uma cidade amonita, né? E parece ter tido umas reviravoltas na história. Exatamente. Uma trajetória interessante. Para guiar a gente, vamos usar bastante um artigo, Minit, Cidade Bíblica dos Amonitas. Mas também vamos olhar para os textos bíblicos, tipo Juízes, Ezequiel, e o que a arqueologia e a história dizem. A ideia é, tentar montar o quebra-cabeça, né? Qual era a importância dessa cidade, por que ela aparece nesses textos e o que aconteceu com ela. Parece que tem mais história aí do que só umas menções. Ok, vamos fundo nisso. Vamos lá, e para começar, acho importante situar Minite. A gente está falando de uma cidade do antigo reino de Amon, Certo, os amonitas. ali a leste do Rio Jordão, né? Isso, Onde hoje é a Jordânia, isso. vizinhos e muitas vezes rivais dos israelitas. Então, Minite era uma pecinha ali naquele tabuleiro geopolítico, sabe? Principalmente na Idade do Ferro. Não era uma cidade gigante, pelo que tudo indica, mas teve seus momentos de importância estratégica e até econômica, como a gente vai ver. Interessante. E as origens, o que a gente sabe? Parece que foram os próprios amonitas que fundaram, talvez antes mesmo dos israelitas chegarem em Canaã? Essa é a linha mais provável. E tem uma hipótese bem interessante sobre a função dela no início. Qual? O que as evidências sugerem é que Minite talvez funcionasse como um centro de treinamento militar para os amonitas. Ah, tipo uma base militar? Isso, ou um centro de treinamento mesmo, o que explicaria por que ela era estrategicamente relevante, mesmo não sendo enorme. Faz sentido. E a população? Seria então mais de soldados? A ideia é essa. Maioria de soldados, talvez uma guarnição fixa, pessoal em treinamento e, claro, civis para dar suporte, né? Plantando ali perto, cuidando dos suprimentos, talvez um comércio local focado nisso. Uma cidade com um propósito bem militarizado, digamos. Essa ideia do perfil militar se conecta bem com um episódio famoso da história de Eminite, né? A conquista pelos israelitas, que está lá em Juízes. Exatamente. O contexto ali é bem tenso. O pessoal de Gileade, os israelitas, estavam sendo oprimidos pelos amonitas há 18 anos. E o texto bíblico liga isso à apostasia, né? À adoração a Baal, a Astarote. Sim, é um padrão recorrente no livro de Juízes. Opressão, o povo clama a Deus e aí surge um libertador. Nesse caso, é Jefté. Jefté, os líderes de Gileade, já meio desesperados, chamam ele para ser juiz e comandante, lá por 1100 a.C., mais ou menos. A missão era clara: guerra contra Amon. E ele vai, organiza o exército e parte para cima. E o resultado? Segundo Juízes 11, vitória total para Israel. O versículo-chave para a gente é Juízes 11:33. Diz que Jefté derrotou os amonitas desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Nossa, 20 cidades? E Minite está lá, listado explicitamente. Exato. Isso confirma que Minite existia, era território amonita e que naquele momento caiu sob controle israelita. Provavelmente a primeira vez. Perder 20 cidades, incluindo Minite, deve ter sido um baque para os amonitas. E aqui a história fica bem interessante, porque essa vitória toda do Jefté, esse domínio israelita sobre Minite, parece que não durou muito. Pois é. A interpretação mais comum é que, talvez poucos anos depois da morte de Jefté, naquele período confuso dos juízes, sem um poder central forte em Israel. A cidade voltou para a mão de outros povos. Muito provavelmente. Podem ter sido os próprios amonitas que retomaram, outros grupos ali da Transjordânia, amorreus, talvez amalequitas. Era comum essa troca de controle em cidades de fronteira ou pontos estratégicos, né? A história de Minite reflete bem essa instabilidade. Então, o domínio israelita foi curto e depois Minite continua nessa gangorra de poder? Olha, ela provavelmente continuou existindo, passando por mãos diferentes. Mas o próximo grande marco vem com os grandes impérios. Lá pelo século VI a.C., o Império Neobabilônico chega dominando tudo. Ah, os babilônios! E a política deles era de deportação em massa, certo?
para evitar rebeliões. Exato. Uma estratégia bem diferente da que viria depois. Eles levavam embora as elites, uma parte grande da população, para outras regiões do império, para desmantelar o poder local mesmo. E o que aconteceu com Miniti nesse período? Tudo indica que foi abandonada. As construções talvez tenham ficado, mas a cidade ficou vazia. Seus moradores levados para longe. Virou uma cidade fantasma por causa dessa política imperial. Que coisa! Bem diferente dos persas, né, que vieram depois. Totalmente diferente. Quando o Império Persa conquista a Babilônia, ali por 539 a.C., a política muda. Ciro, o Grande, e seus sucessores geralmente permitiam que os exilados voltassem, até incentivavam a reconstrução. O caso dos judeus voltando para Jerusalém é o mais famoso, mas aconteceu em outros lugares também. A região de Miné-Midite virou parte de uma satrapia persa. E é aí que Mininite ressurge, mas de um jeito diferente. Sim, a cidade volta a ser habitada, as terras cultivadas, e acontece uma transformação bem interessante. Parece que novos grupos se estabeleceram ali, talvez povos do leste, quem sabe ligados aos ancestrais dos árabes. E o que eles fizeram lá, aparentemente, encontraram uma vocação econômica nova para o lugar: produzir trigo. Trigo. Mas você disse que a região não era das melhores para a agricultura. Pois é, o que torna isso ainda mais curioso. Talvez desenvolveram alguma técnica específica ou uma variedade de trigo que se adaptou bem ali. O fato é que, segundo as fontes, o trigo de Mininite ficou conhecido pela qualidade. A ponto de ser exportado. Exatamente. E o que é fascinante é como isso conecta Mininite a um contexto comercial bem maior e a outra passagem bíblica importante. Ezequiel, capítulo 27. Ah, o lamento contra Tiro. Esse mesmo, Ezequiel, escrevendo lá por 570 a.C., talvez ainda no exílio na Babilônia, mas conhecendo bem as rotas comerciais, faz um lamento super detalhado contra Tiro, a cidade fenícia. Tiro, a potência comercial da época, no Líbano de hoje. A profecia descreve a cidade como um navio lindo, rico, mas que vai afundar pelo orgulho, né? Isso, e nesse lamento, Ezequiel lista quem comerciava com Tiro e o que cada um vendia. É quase um catálogo do comércio internacional da época. E no meio dessa lista toda... Minite. Eu lembro dessa parte, Ezequiel 27:17, né? Deixa eu ver aqui. Judá e Israel fizeram comércio contigo. Pelos teus bens trocaram trigo de Minite, confeites, mel, azeite e bálsamo. Que incrível! Não é? Uma cidade relativamente pequena, que talvez começou como base militar e agora tem seu trigo citado como moeda de troca com o maior centro comercial do Mediterrâneo Oriental. É uma prova e tanto do status desse trigo. Com certeza. Mostra que não era só para consumo local. Tinha qualidade, volume para entrar nas grandes rotas, negociado por Judá e Israel com Tiro. É uma janela fantástica para a economia da região sob os persas. Uma reviravolta em tanto para Minite. Realmente. Mas essa fama do trigo, pelo visto, também não foi para sempre. O que acontece depois? Parece que depois dessa época de Ezequiel, ainda durante o período persa, que foi longo, né, até o século IV a.C., Minite começou a decair de novo. Por quê? Alguma ideia? As fontes não são muito claras, mas a gente pode pensar em algumas coisas. Talvez as condições para o trigo mudaram, ou a concorrência de outras áreas aumentou. Ou as cidades vizinhas cresceram e puxaram a importância para elas. Exatamente. Cidades maiores ali perto, tipo Aroer, que já apareceu na história de Jefté, ou Hesbon, podem ter se firmado como centros mais importantes administrativos, econômicos, até militares. Aí a população e as atividades migram para esses centros maiores. É um processo histórico comum. Então o pessoal foi saindo aos poucos. E o que sobrou? Foi usada para alguma coisa? Olha, talvez as ruínas tenham servido de abrigo para viajantes, mercadores, pastores, mas não tem evidência forte de ocupação contínua. O mais provável é que Minite tenha sido abandonada de vez no fim do período persa. Já devia ser só ruínas quando Alexandre o Grande e seus exércitos passaram por ali, lá no final do século IV a.C., mudando tudo de novo no Oriente Próximo. Isso leva à questão da localização. Se a cidade sumiu, como a gente acha ela hoje?
Mencionamos Aroer, Hesbon. Onde Minite ficaria nesse mapa? Achar o ponto exato ainda é um desafio, mas temos pistas boas. Uma fonte antiga importante é Eusébio de Cesareia. O historiador cristão do século IV d.C. Isso. Ele escreveu o Onomasticon, que era tipo um dicionário geográfico da Bíblia, tentando localizar os lugares na época dele. Eusébio diz que Minite ficava a umas 4 milhas romanas, uns 6 quilômetros, de Hesbon. Hesbon, a cidade do rei Amorreu-Seom, né? Uma cidade importante na região. Exato. E Eusébio ainda diz que ficava na estrada para Filadélfia, que era o nome antigo de Amã, a capital da Jordânia hoje. Essa referência à estrada é interessante. Sugere que, mesmo pequena, estava numa rota de passagem. E a geografia bate com a ideia de não ser ideal para agricultura, mas talvez boa para pastoreio e com aquele lance do trigo. Sim, a região em geral é assim. Não é super fértil, o que reforça como o sucesso do trigo foi notável. Mas é boa para criar cabras, ovelhas, que sempre foi importante na Transjordânia. E um comércio regional, mesmo pequeno, sempre existiu. E com essas pistas do Eusébio e arqueologia, qual é o palpite atual para os arqueólogos? Onde seria Minite? Olha, a candidata mais forte hoje são umas ruínas chamadas El Hanefes. Elas ficam num sítio arqueológico maior, Khirbet Haneja, bem perto da Amã moderna, o que bate com a descrição do Eusébio sobre Filadélfia. E o que acharam lá? De construções dos períodos persa e helenístico, ou seja, grego, e cerâmica típica da região e dessa época. Isso casa direitinho com o período que a gente sabe que Minite foi habitada e importante comercialmente, antes de sumir. Então, temos uma localização provável. Isso já é muito. Para fechar os detalhes, o nome Minite, ou Minith em hebraico, tem algum significado? Boa pergunta. Diferente de muitos nomes bíblicos que a gente sabe o que significam, tipo Belém, Casa do Pão, o significado de Mineth se perdeu. A teoria mais aceita é que era só um nome próprio mesmo, de origem amonita, que os outros povos usavam para se referir ao lugar. O que significava para eles, não sabemos. Entendi. Bom, vamos recapitular essa história toda. Começamos com Miniolite, talvez um centro militar amonita. Vimos a conquista por Jefté, um breve domínio israelita, aí um silêncio nas fontes, até ela ressurgir séculos depois, como produtora de trigo famosa sob os persas, importante a ponto de Ezequiel citar no comércio com Tiro. E, por fim, o declínio e desaparecimento, deixando ruínas que hoje tentamos identificar. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a visão geral dessa história tão fragmentada? Eu acho que a história de Minite, mesmo com as lacunas, é um retrato em miniatura, sabe? Das dinâmicas super complexas do Levante Antigo. Primeiro, mostra a briga constante por terra e poder entre os reinos ali amonitas, israelitas, amorreus e depois os grandes impérios Babilônia, Pérsia. Segundo, a gente vê como as coisas se misturam. Guerra, como a de Jefté, religião com a história da apostasia e volta a Deus em Juízes, e a economia pura e simples, com o trigo e o comércio. A trajetória de Minite reflete esses ciclos maiores de conquista, destruição, abandono, reocupação, transformação, que marcaram a região por milênios. Mostra como até um lugar pequeno acaba sendo levado pelas grandes ondas da história. É verdade, e isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Algo pra gente pensar. Se Minite quase sumiu do mapa e a gente só a redescobre por pedaços em textos e na arqueologia, o que isso diz sobre a memória histórica? Como algumas histórias sobrevivem e outras não? Pois é curioso pensar que um lugar pequeno teve um papel numa guerra importante para Israel, depois entrou numa lista de comércio internacional de peso e aí some, quase sem deixar rastro físico claro. Desafia a gente a pensar como reconstruímos o passado, quais histórias são contadas e lembradas e quais simplesmente se apagam. Fica aí a provocação.